Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um assunto que eu levantei lá no Instagram. Eu fiz uns stories sobre o uso da agenda e teve uma repercussão bem positiva. Então eu decidi trazer para cá, que fica um vídeo completo, falando um pouco desse meu novo uso para agenda, vamos dizer assim. Eu sou aquela pessoa que já tentei tudo que é tipo de métodos de organização, porque eu sou extremamente desorganizada e procrastinadora. Geralmente eu consigo focar em uma coisa só e os outros setores da vida vão ficando bem ali de lado. E aí, assim, eu já fiz uso de planner, eu já fiz uso de bullet journal, eu já tentei usar agenda, eu já tive caderninho de atividades. Então, eu já tive várias coisas diferentes e nunca nada funcionou muito bem. Como está funcionando o uso da agenda nesse ano? Só que eu estou usando a agenda de uma forma diferente. Eu não estou usando a agenda daquela maneira tradicional, que tu põe ali teus compromissos, anota a hora. Eu estou usando a agenda para os compromissos e também como esse caderninho de tudo, onde a gente despeja tudo aquilo que está na mente da gente. E tem trazido resultados fantásticos. Faz uma semana, né? Hoje é domingo que eu tô gravando esse vídeo. Hoje é domingo, 8 de janeiro. Faz uma semana então que eu comecei a usar e assim, eu tô amando. Então assim, né, a minha agenda é essa daqui, eu ganhei ela num bingo, numa confraternização da escola, que eles fizeram um bingo lá e concorreu alguns prêmios, ganhei a agenda, adorei porque senão ia acabar comprando ou de repente nem ia ter agenda nos primeiros dias, que é o mais provável que acontecesse. Essa agenda é bem simples, ela tem um pacotinho na frente que eu pretendo botar minha folhinha das metas aqui dentro. Eu sempre faço a folhinha das metas separadas, embora ela tenha um espaço para colocar, né, escrever. Eu até botei aqui metas 2023, não cheguei a escrever, não sei se eu vou escrever. Outra coisa que ela tem é essa visão mensal. Eu adoro isso aqui. É uma coisa que eu sempre senti falta em agenda, por isso que às vezes eu acho que não me adaptava tanto. Em época de prova, para mim, isso aqui é muito bom. Tanto que agora no final do ano eu imprimi aqueles calendários mensais para mim conseguir colocar todas as minhas provas ali. Então aqui eu coloco o quê? Aquelas atividades fixas, né? Por exemplo, a fisioterapia do Gustavo, que o Gustavo, né, se machucou, tô fazendo fisioterapia. Dia que eu tenho dentista, dia que eu tenho médico, início das férias do marido. Então, essas coisas fixas eu coloco nessa visão mensal. Aí depois ele vem essa divisão ali dos dias. Eu cobri algumas coisas aqui, né, que eram mais pessoais, que eu não queria mostrar. No caso, então eu fui lá e cobri. Peguei aqui para botar aquelas coisas que fazem parte da minha meta que eu preciso fazer e que não tem um dia específico para mim fazer. Então aqui são marcar as consultas. Uma das minhas metas é saúde, então eu tinha várias consultas para marcar, deixei aqui. E aí lá pro primeiro dia eu peguei e listei tudo que veio na minha cabeça. O que eu queria fazer, né, na segunda-feira, que era no dia 2, né? Eu queria fazer exercício, a gotinha, que é o remedinho do Otávio, eu queria ler, lavar roupa, colocar remedinho de pulga nos gatos, passar aspirador, né, lavar o banheiro de cima, transferir dinheiro, né, de uma conta para outra, fazer meus investimentos, assistir um vídeo de investimento no exterior, fazer postagem da papelaria e aqui compromissos que eu tinha na rua para fazer. E aí, conforme eu fui fazendo, eu fui riscando. Tanto que aqui, ó, sobrou um, né? Colocar o remedinho dos gatos eu ainda não botei, porque eu sempre esqueço quando o marido tá em casa, ele tem que me ajudar para colocar na gata, porque a gata é terrível. Aí, no dia seguinte, também eu fui listando tudo que eu tinha para fazer no dia seguinte. Exercício que eu vou fazer, né, 3 vezes por semana, então eu boto o dia ali que eu quero fazer, por exemplo, se eu sei que eu não vou poder fazer na quarta, como era nesse caso aqui, que na quarta eu ia para Pelotas, então eu botei na segunda e na terça. A gotinha do Otávio, o Lê, lavar roupa, não lavei, mas eu dobrei, porque não lavei porque não tinha o que lavar. Colocar lixo reciclável na rua, isso aqui é uma tarefa específica desse dia. Né? Carregar a tablet do Otávio para mim não esquecer, porque senão ele pede e não está carregado, e outras coisinhas. E aí olha a diferença. Lá no anterior eu não tinha passado essa linha. Essa linha aqui eu passo só quando eu cumpro toda a tarefa do dia, que eu sei que esse dia eu não preciso revisitar. Este outro aqui eu não passei a linha, porque eu ainda tenho uma tarefa anotada aqui que eu não cumpri, que eu preciso cumprir ela.
E aí eu anotei aqui de rosa, que é a cor que eu vou ticando ali o que eu fiz, coisas que eu fiz que não estavam anotadas, que eu me lembrei no dia que seria importante fazer e eu fui lá e fiz, né? Que era pesquisar preço de revelação, algumas coisas assim. Ah, outra coisa, um dia que eu tenho compromisso que demora mais tempo, ou como no caso aqui em outra cidade, eu deixo o dia limpo, porque eu já sei que eu não vou ter tempo. Então aqui era a fisioterapia do Gustavo, que por fim não teve, né? Médico da Moi, que eu fui com ela no médico, era em Pelotas, e aí eu ainda ali, né? E o remédio do Otávio, que eu não posso esquecer. Olha só, aí na quinta-feira é um dia que eu tô em casa, então eu já preenchi com mais atividades. E algumas dessas atividades eu vi lá na segunda-feira. Só que o que eu olhei na segunda-feira? Terça eu já tinha coisas para fazer. Quarta eu ia para Pelotas. Qual o primeiro dia livre que eu tinha para fazer essas coisas? Quinta. Então eu coloquei, mas olha só, não coloco horário. Coloquei horário só naquilo que eu precisava ter um horário específico. O resto eu só coloquei. E de novo, ó, eu fui riscando aqui o que eu fiz e ficou uma coisa pendente que eu ainda não fiz. Então eu não passei aquele traço, né? Aqui também tem coisa pendente que eu não passei o traço. Então, essa organização assim, pra mim tá funcionando muito bem, porque eu vou tendo essa visão geral. Agora hoje é domingo, faz uma semana que eu comecei a anotar, e aí eu comecei a pensar assim, tem coisas que eu não posso procrastinar para a semana seguinte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que eu consegui fazer hoje, eu vou fazer hoje, para já ir passando esse traço ali e liberando esses dias. O que eu não consegui fazer hoje, eu vou fazer amanhã, na segunda-feira, antes de eu começar os meus compromissos da segunda-feira. Aí, só para ter uma ideia, o tanto de coisa que eu anotei para segunda-feira. Mas é que assim, não quer dizer que tudo isso precisa ser feito na segunda-feira, mas são aquelas coisas que durante a semana eu fui lembrando e como eu fui para Pelotas também na sexta, a semana passada ela ficou bem apertada, então não consegui. Então tudo que eu fui lembrando, eu fui colocando aqui. Conforme eu vou fazendo, eu vou passando uma lista, né? Então, por exemplo, aqui, ó, gravar vídeo de uso da agenda, tá na segunda. Eu iria gravar amanhã o vídeo, porém hoje sobrou um tempinho, o dia tá mais calmo, não tem barulho na volta, eu vim gravar. Então, assim que eu gravar, eu risco tu gravar. Aí eu vou olhar na terça, que tá o editar, e eu já vou editar amanhã ou editar hoje, já vou riscar lá também. Então, tem coisas que eu posso ir fazendo antes também, quando sobra um tempinho. E aí, esses dias que eu tô em casa, tipo, segunda-feira é um dia que eu vou sempre botar bastante coisa, porque eu já tenho coisa lá pra segunda-feira da outra semana. Cadê? Ó, segunda-feira da próxima semana eu já tenho tarefa. Por quê? Eu vi que essa semana tá muito cheia, tá muito atarefada. Eu fui lá e botei pra segunda-feira da próxima semana. Limpar e-mails do Arroba Educar, que é o nosso e-mail das escolas, organizar o drive do Arroba Educar, porque fechou o ano letivo e eu quero começar o próximo ano letivo com tudo organizado, né? É limpar o computador para levar para formatar. Então isso aqui são coisas lá para outra semana. Por que eu já coloquei naquela segunda-feira? Porque essa daqui tá muito atarefada, tá com muita coisa. Então, tudo isso que vem, esse pensamento assim, aquela coisa, uma das tarefas ali que eu risquei. A minha garrafa PET, onde eu deposito óleo que foi usado, tá cheio, eu preciso levar na FUBRA. A FUBRA é onde aceita esses óleos que eles usam para fazer biocombustível. Eu tenho que levar lá. Se eu ficar só no pensamento, quando eu for sair para ir pro centro, eu não ia lembrar de pegar. Outra coisa, óculos velho para levar para assistência social, para eles aproveitarem a armação para doação, pessoas carentes. Eu, fazendo uma arrumação, eu vi o óculos velho e pensei, tem que levar, mas eu não anotei. Isso foi lá em novembro. A novembro ou dezembro, não lembro bem quando. Aí, quando eu comecei a usar a agenda, eu abri o armário, o óculos estava ali, digo, vou anotar. Anotei ele junto com o óleo no dia que eu fui pro centro. Eu vi a indicação dessas duas coisas e já fiz. Porque tem muita coisa que a gente se lembra naquele momento e depois esquece. Por exemplo, tirar o lixo reciclável na terça-feira. Hoje eu lembrei, eu digo, eu não anotei. Se eu não anotar, quando vai chegar na terça-feira eu esqueço, mesmo sabendo que o dia é sempre esse. Então eu fui lá e anotei ele na terça-feira. Então essa forma, para mim, tá funcionando bem. Usar
como um caderno para descarregar tudo que tá na mente e junto com os compromissos. Tudo que é compromisso, eu ponho o horário na frente. A fisioterapia dos guris, do Gustavo, né, é às 14 horas e 45 minutos. Então eu coloco 14 horas e 45 minutos. Como é em Pelotas, eu não preencho aquele dia. Ah, mas eu vou só meio-dia, não tem problema, não ponho atividades naquele dia. Se eu conseguir fazer alguma coisa naquele dia, que bom. Se eu não conseguir, paciência. Então, eu não deixo aquele dia cheio de coisas, porque eu sei que eu não vou estar nem em Canguçu, como é que eu vou fazer um monte de coisa. Até eu leio, porque aí eu fico lá em Pelotas esperando o marido para voltar do serviço, naquele tempo eu aproveito para ler. Mas outra coisa não tem como fazer. Então, nesse dia também eu não ponho para fazer exercício, porque eu caminho bastante. Ou a gente vai no shopping, ou a gente vai no centro. Eu caminho muito, então eu não faço exercício de manhã, porque eu já vou fazer essas outras atividades que acaba cansando também. Então, meus exercícios estão ficando segunda, terça e quinta, por causa principalmente dessa questão que na quarta e na sexta, que quando eu tenho fisioterapia, eu tô caminhando mais. Então, são alguns ajustes que a gente vai fazendo para conseguir fazer esse uso da agenda e para não ficar completamente perdida. E o principal, para mim, é assim, o diferencial, aquele topzão que só por isso já vale a pena. Eu não tô procrastinando as coisas, eu tô fazendo. Então, é uma sensação muito boa, a sensação do estar fazendo tudo. E dá uma agonia de não ver o dia arriscadinho ali, sabe? Então, eu acho que isso vai ajudar muito para conseguir manter as coisas mais organizadas e depois eu vou, de repente, botando mais tarefas do dia a dia da casa, que eu ainda não coloquei, mas eu pretendo colocar, para conseguir também com isso mantendo a casa mais organizada, para conseguir com isso manter a casa mais limpa, para conseguir com isso dar mais responsabilidade para os guris também, porque quando eu vejo uma coisa anotada aqui, eu lembro de cobrar eles também, por exemplo. Então, é uma série de fatores que vai desencadeando a partir de conseguir achar um método de organização que melhor me ajude. Então, hoje era isso, era só um bate-papo rápido para falar um pouco de como está sendo o uso da minha agenda. Espero que vocês tenham gostado e contem aqui embaixo nos comentários. Vocês usam agenda? Como é que vocês fazem esse uso? Ou vocês têm um caderninho, bullet journal? Qual é que é o método de organização de vocês? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!